mais gente. Tem até uma piada que circula na internet que eu acho legal, né? Parabéns à guerra às drogas que mais um ano venceu. Parabéns às drogas que mais um ano venceram a guerra às drogas. E é bem isso, assim, é uma guerra que não tem como você vencer. Então, se é uma lei econômica básica, se sempre vai existir demanda, não tem como você frear a oferta. É simples assim. Se as pessoas querem comprar, se existe demanda, alguém sempre vai correr o risco em produzir e ofertar, né? Então, se você prende um Pablo Escobar hoje, amanhã tem outro, e amanhã tem outro, e amanhã tem outro, e assim o ciclo continua. Mas existem pessoas que têm muito interesse nesse assunto e que vocês já abordaram várias vezes aqui no Coronga, se tratando de milícia e de outras organizações que a gente conhece bem, que não tem interesse nenhum em fazer com que essa pauta avance, porque existem sim algumas poucas pessoas da sociedade se beneficiando disso. Então, o que acontece com a guerra às drogas é que quem comercializa hoje drogas, e por que drogas são tão lucrativas, né? A maconha não era para ser tão cara, se você pensar bem, porque a maconha é uma planta e ela poderia ser encarada como qualquer outra commodity. A maconha só é cara porque embute-se no preço o preço do risco. É por isso que fica caro, porque alguém está correndo risco para fazer essa venda, essa transação. E o que você está pagando, na verdade, é o preço desse risco, não é a planta em si, porque a planta não vale tanto, ou pelo menos não vale o valor pela qual ela é negociada. Então, como é muito lucrativo e existem algumas poucas pessoas se beneficiando disso, muitas dessas pessoas hoje, infelizmente, estão no poder, é difícil você fazer essa roda andar, né? E aí existem, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento de valor, mas existem movimentos religiosos também que não conseguem se abrir verdadeiramente para essa pauta, e hoje a gente tem uma população extremamente religiosa, Para e essa e uma coisa nenhuma vai... pauta praticamente, né? Só a pauta do, Exatamente. do nosso novo Deus Führer, né? O E presidente, aí né? uma coisa vai levando a outra, e aí a gente vai perpetuando esse ciclo eternamente, né? Mas eu acho que a esperança tá na geração mais jovem, tá na esperança de jovens ocuparem mais espaço nas discussões, mais espaço nas políticas, e aí, quem sabe, numa próxima geração, a gente consiga avançar essa pauta da forma como ela merece. Agora, o que me deixa muito otimista é que a pressão internacional ela também é grande. Então, a partir do momento que você vê outros países se movimentando e outros países extremamente relevantes no cenário global, como Estados Unidos, como Canadá, como nossos vizinhos uruguaios, isso exerce uma pressão natural sobre o nosso país, né? Então, à medida que os outros países vão avançando, isso fica insustentável, a gente ser o único país que ainda acredita nesse modelo proibicionista. É claro que não dá para duvidar nunca do Brasil, principalmente no cenário que a gente está hoje. Mas a esperança é que a pressão internacional também contribua para acelerar essa pauta. E quando você comentou que você era favorável talvez a outras substâncias, de que substâncias você estava pensando assim? E só passa pra gente assim uma explicação, talvez de alguma coisa que a gente não saiba, né, em relação a outras substâncias que são vistas com esse preconceito, esse julgamento social, né, imposto, porque as pessoas nem pensam direito, é só, não, é coisa ruim, e bate um martelo e não e nem quer entender como funciona, né? Aquele negócio que dá medo e você não tenta entender o que te dá medo, né? Você foge do conhecimento de uma substância ou de qualquer coisa que seja e acaba perdendo uma coisa que seria provavelmente até boa, né, para a pessoa. Eu vou falar do meu posicionamento aqui. Talvez algumas pessoas entendam isso como bastante polêmico, mas eu prometo que isso está embasado em uma série de estudos e artigos e eu realmente acredito nisso. Mas hoje, se você me perguntar, eu sou a favor da legalização de todas as drogas. Não porque eu quero fazer apologia ao uso de certas substâncias, mas sim por entender que as consequências da proibição são infinitamente piores do que uma possível regulamentação. Então, a regulamentação ela te dá um poder de controle maior sobre essas substâncias. É isso que as pessoas precisam entender. Então, ao regulamentar, eu consigo fiscalizar, eu consigo taxar, eu consigo educar as pessoas. E isso, com certeza, traz um dano muito menor para a sociedade do que a gente simplesmente continuar lutando uma guerra sem fim. E aí eu queria trazer uma frase de uma pessoa que eu admiro muito, que para mim é uma grande referência nesse tema, talvez uma das maiores, que é o cientista Siddhartha Ribeiro. E o Siddhartha Ribeiro diz: toda droga é potencialmente veneno e potencialmente remédio,
depende da pessoa, da dose e do contexto. E para mim é isso, né? Então poucas pessoas sabem, mas os psicodélicos também podem ter efeitos terapêuticos para certos transtornos mentais, isso é pouco discutido. Tiveram alguns estudos agora, recentemente, circulando, ainda preliminares, mas que diziam que a nicotina poderia ter um efeito para frear o Covid-19. Então, é você encarar a droga não como algo exclusivamente maléfico, é você encarar a droga como qualquer outro remédio, como qualquer outra substância. Então, não dá para generalizar. Tudo vai depender do tamanho da dose que a pessoa toma, vai depender do contexto do qual ela está inserido, e vai depender da pessoa em si, do corpo da pessoa e da fisiologia da pessoa, né? Então, quando eu falo de contexto, é que o vício, ele vai muito além da substância, por exemplo. Então, quando a gente fala das drogas mais pesadas, como, por exemplo, a heroína, só 30% dos usuários de heroína se viciam, de fato. Então, não é aquela imagem, ou, por exemplo, crack, né? 25% a 30% dos usuários de crack se viciam. Então a gente tem aquela imagem da Cracolândia, de todo mundo super degradado, mas existem outros 70% dos usuários de crack que não estão lá na Cracolândia. Onde estão essas pessoas? Inclusive, só um adendo ao que você acabou de falar, a imagem internacional que eu tenho da heroína é daquele filme famoso Trainspotting, sabe? Escocês, e que é aquela coisa horrível, né? Choose life, choose a job, choose a career, choose a family, choose a fucking big television, choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. E foi bem amplamente divulgado como a perspectiva de usuários de heroína na Europa, né, nos anos 90, como os caras ficavam, aquela cena forte do bebê morrendo por falta de atenção dos pais, né? Então, é um negócio que não é exclusividade nossa, né? Um preconceito que vem de outros lugares. O vício abusivo das substâncias, seja elas qual forem, a cocaína, a heroína ou o crack, ela não depende só da substância em si, mas ela depende também do contexto socioeconômico dessa pessoa. Então, uma pessoa que não tem nada a perder, que está desempregada, que está depressiva, que, né, brigou com a família e está sofrendo transtornos mentais graves, essa pessoa tem uma chance muito maior de se viciar e de cair num vício abusivo do que pessoas que não estão nesse mesmo contexto. Então, um experimento que demonstrou isso é que a gente sempre pensou exclusivamente na substância. E aí teve um pesquisador que lançou um estudo, né? Então, imagina ratinhos na gaiola, e aí você coloca um ratinho numa gaiola e ele pode ir lá e pegar um pouquinho de cocaína a qualquer momento. Só que esse ratinho, ele tá sozinho na gaiola, não tem nada para fazer, não tem a rodinha, não tem nada. Esse ratinho, eles mostraram que ele vai lá e ele usa cocaína o tempo inteiro até ele eventualmente ir a óbito. Esse ratinho morre. Quando você cria uma ratolândia para ele, você coloca outros ratos, coloca uma rodinha, coloca umas brincadeirinhas para fazer e coloca cocaína, você percebe que o uso diminui exponencialmente. Esse ratinho, ele até usa cocaína, mas ele não vai lá toda hora e ele definitivamente não usa até morrer. Então, o mesmo conceito se aplica aos seres humanos. Isso para provar que o vício é resultado do contexto, não apenas da substância em si. Então, a gente precisa encarar drogas de uma forma mais madura, entendendo que elas podem ter benefícios, que elas têm sim seus riscos, eu não estou negando riscos, é importante, e é por isso que a gente debate com maturidade, porque tem que entender os riscos, mas a gente não pode ignorar os potenciais benefícios que algumas substâncias têm. Então, a regulamentação de toda e qualquer substância, ela é muito menos benéfica do que a criminalização e a guerra às drogas sem fim. E até com relação à questão do crack, né, Cracolândia, e a gente vê, é muito mais uma questão sobre a miséria do que sobre o vício em alguma substância, né? O cara, normalmente ele já é um morador de rua antes de ser um usuário de crack, né? Às vezes as pessoas passam a questão de se você fumar crack, você vira mendigo. Não, na verdade, você é mendigo e você é levado ao uso porque é o que tem ali, é o mais barato, é o que dá o barato mais forte ali pro momento, né? Tem todo um contexto em cima da Cracolândia, né? E se aquela pessoa não é uma pessoa em situação de rua, ela está no mínimo passando por um momento muito difícil da vida dela e está sofrendo de transtornos mentais. Então, no mínimo isso leva a pessoa a vício abusivo. Se a pessoa
tá tendo uma vida normal, ela tem principalmente um propósito de viver, ela tem um motivo, ela quer acordar todo dia de manhã porque ela tem tesão em trabalhar, ou ela tem relacionamentos saudáveis que justificam a existência dela. Se a pessoa tem esse tipo de propósito na vida, a chance dela cair em qualquer tipo de vício abusivo é exponencialmente menor. Porque, de novo, não tem por que você ficar se estragando infinitamente, porque você pensa, pô, amanhã eu tenho que trabalhar, eu quero estar bem, né? Então, esse tipo de controle psicológico precisa entrar no debate. E é uma coisa que as pessoas ainda não têm maturidade para debater drogas dessa forma. Elas limitam a substância em si. Isso, inclusive, eu estou falando de fóruns privilegiados que discutem esse tema. Por exemplo, a Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina estuda o tema drogas sempre pela perspectiva negativa do vício, nunca pela perspectiva medicinal dos benefícios. Isso se aplica principalmente aos psicodélicos e à cannabis, por exemplo. Só agora que a cannabis é mainstream, que a Faculdade de Medicina começou a inserir isso na sua grade. Mas até pouquíssimo tempo atrás, você podia perguntar para qualquer estudante de medicina que eles provavelmente nunca teriam tido nenhuma matéria que abordou cannabis medicinal. Isso tem mudado bastante? Isso tem mudado gradualmente e lentamente, mas ainda tem um amplo caminho a ser percorrido, né? As instituições de ensino, em certo grau, também são um pouco conservadoras e burocráticas para certos temas. Umas mais, outras menos. A cannabis, que é mais conhecida já como pauta, talvez já seja mais amplamente discutida, mas o uso dos psicodélicos, por exemplo, que é uma coisa menos conhecida, ainda é uma coisa totalmente ignorada por grande parte das faculdades. E, assim, é uma coisa que é interessante ver a diferença cultural, né? Assim, eu vejo alguns países que estão anos-luz avançados nisso, né? Acho que o principal exemplo é a Holanda, que tem uma política de drogas completamente distinta da maior parte do mundo, e eles legalizaram diversas substâncias psicotrópicas e a instrução oficial do governo de como usar, né? E eu, visitando aquele país, percebo que há uma harmonia, é uma coisa normal na vida, porque o holandês sabe que o governo tem uma Anvisa que toma cuidado e fala, olha, essa quantidade X dessa substância é a que o ser humano deve utilizar caso ele queira ter, ou quando a substância é muito perigosa, deixa todos os alertas possíveis de ensino para a sociedade, dá todo o apoio emocional para que não se chegue a usar essa droga, que ela não seja disponibilizada. E eu acho que essa parte da legalização, né, do carimbo estatal de que as pessoas deixaram de ignorar uma substância que existe, né, uma substância que vai ser utilizada, qualquer que seja, para que se tenha um apoio científico e médico até, né, do Estado, né, da fonte de ciência oficial de uma sociedade organizada, possa ajudar as pessoas, né? E, assim, tudo bem que é um outro contexto econômico, é um outro contexto histórico, mas o sistema prisional holandês não deixa mentir, né? Enquanto o nosso brasileiro, a gente é a terceira maior população carcerária. 90% dos casos, praticamente, são vinculados ao tráfico de drogas, né? Então, a gente tem tantos problemas, né, vinculados a isso, a essa coisa, esse preconceito, essa barreira que, como você falou, já está praticamente desabada pela ciência, né? A gente não está tendo avanços nas áreas de neurociências há tanto tempo, né? E talvez isso seja a resposta, ou pelo menos nos dê um início, um cheiro, né, do que vem por aí. E acho que essa ligação de tudo, desde o sistema carcerário até avanços científicos, precisam ser de uma vez por todas considerados. A gente não está falando da Idade Média, a gente está falando de 2020, né? A internet está aí para a gente pesquisar, para a gente ter acesso aos estudos que são publicados. Na minha visão, o principal mérito, tanto da Holanda como de outros países que já estão mais avançados nesse tema do que nós, é conseguir tratar a pauta das drogas como saúde pública e não segurança. O pauta das drogas é um tema de saúde pública, não é um tema de polícia. Tá? A partir do momento que a gente passa a criminalizar isso, a gente começa a criar de novo essa guerra sem fim. Então,
No caso da Holanda, por exemplo, ela é muito reconhecida por pautas de redução de danos, porque é uma forma de você encarar isso como uma pauta de saúde.